Boa tarde, pessoal. A gente vai começar o nosso curso de Fundamentos de Teoria da Computação aqui hoje, né? Já é nosso terceiro semestre para alguns de nós, né? Terceiro ou quarto já de ensino remoto, mas, bom, espero que seja o último, né? Espero que já no próximo semestre a gente possa voltar às atividades normais no campus da universidade. E hoje eu vou me apresentar, vou apresentar o curso, mas antes até de eu entrar na apresentação minha do curso, eu queria só fazer alguns comentários sobre o formato de aula remota que a gente vai adotar aqui no curso, porque eu sei que alguns professores têm adotado os métodos diferentes e, bom, na minha experiência, eu prefiro a aula síncrona, porque eu acho que ela estabelece um horário para você poder sentar, estudar, saber que aquilo vai acontecer naquele momento. Eu acho que tem um estímulo a mais. Por essa razão, né, que a gente gosta de assistir live de um músico que a gente gosta no YouTube, em vez de assistir um show gravado, né? Apesar da live ter erros, existe alguma sensação que a live te permite. Agora, evidentemente, não é todo mundo que tem condição de assistir a aula ao vivo durante a pandemia, e para isso a gente grava a aula e disponibiliza ela no canal do YouTube logo em seguida. E aí, quem não tiver disponibilidade de assistir ao vivo, não tem problema nenhum. Não existe nenhuma exigência de assistir ao vivo, não existe nenhuma exigência de ver o vídeo depois, você faz o que for melhor para o seu método de aprendizagem. Agora, durante a aula ao vivo, para aqueles de vocês que forem acompanhar ao vivo, vocês podem participar a qualquer momento, levantando a mão aqui no Teams. Eu procuro dar uma olhada sempre do lado para ver. E também vocês podem escrever perguntas e eu vou tentar ler. E aí, sempre que possível, eu tenho duas, na verdade, três telas aqui, né? Eu vou circulando entre as três telas e eu dou a voz para vocês sempre que possível. Uma das coisas que acontece às vezes nas aulas remotas é que às vezes, não é muito não, é bem raramente, mas às vezes meu som fica travado, um slide trava também, então vocês não precisam ficar constrangidos se vocês perceberem que alguma coisa travou e eu estou falando sozinho, ou alguma coisa está dando muito errado, vocês podem interromper por voz mesmo, falar, ô Mário, o slide parou, nós não estamos te escutando, a gente para, respira fundo e reinicia o Teams, se for o caso, porque ensino remoto tem dessas coisas. Então, eu já estou falando disso também logo no início da aula, que pode ser que logo aqui na apresentação já deu alguma coisa errada na conexão. Às vezes acontece. Ok, pessoal? E aí, uma das coisas também que eu costumo fazer, que né, fui desenvolvendo ao longo desses semestres remotos, tem essa ferramenta de levantar a mão. De vez em quando eu dou uma parada e falo, pessoal, só para ver se está todo mundo aí, vocês estão me escutando e me ouvindo, vamos fazer um checkpoint? Aí quem estiver me escutando e me ouvindo, levanta a mãozinha, aí eu tenho uma ideia de que eu não perdi vocês. Porque uma das coisas que me dá muito desespero e ansiedade é imaginar que eu estou falando aqui, sei lá, 20 minutos e que a conexão caiu, ninguém está aí. Então, só para fazer um teste para ver se vocês entenderam o nosso esquema, pessoal, quem está aí me vendo e me ouvindo, levanta a mão, por favor, vou fazer um checkpoint, só para ver se está funcionando. Ok, obrigado, pessoal. Eu vou fazer isso com uma certa frequência, que é a minha maneira de tentar ver se vocês estão acompanhando a aula, se está tudo certo, porque às vezes né, a gente perde isso. Então, acho que isso é o que eu tinha para falar de início, que sobre o formato da aula remota, eu vou começar agora a introduzir o curso. Mas antes de eu passar para introduzir o curso, alguém tem alguma pergunta, comentário? João Marcos, é uma pergunta ou você esqueceu a mão levantada? Esqueci a mão levantada, professor. Ok, sem problema. Isso também é uma coisa que acontece, às vezes a gente levanta a mão e esquece de abaixar, e aí às vezes eu perguntar, João Marcos, por exemplo, uma pergunta, você esqueceu a mão levantada. Vocês nem precisam, se vocês esqueceram a mão levantada, não precisa nem se incomodar e responder, não. Basta só baixar que eu vou ver. Aí, se for uma pergunta, vocês podem fazer a pergunta. Ok? Então, alguma outra pergunta, comentário? Não? Então, vou lá, o primeiro checkpoint de verdade. Quem está confortável, então, para a gente começar a aula, me dá um ok, por favor? Para saber que está todo mundo aí, tudo certo? Mãozinha para cima. Ok. Obrigado, pessoal. A nossa aula de hoje,
a nossa interação de hoje, eu vou dividir em duas partes. Para aqueles de vocês que já fizeram alguma disciplina comigo, vocês sabem mais ou menos como funciona a minha primeira aula. Eu separo uns 10, 15 minutos para introduzir o curso e a mim, porque alguns de vocês é o primeiro contato que estão tendo comigo. E depois, o resto da aula eu vou falar sobre esse curso em particular, que é o curso de Fundamentos de Teoria da Computação, e dar uma introduzida no conteúdo. Então, sobre o curso de FTC e eu, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Mário, tem aqui o meu e-mail e a minha página da UFMG que vocês podem ter acesso. A minha formação é em ciência da computação, né? Graduação, mestrado, doutorado em ciência da computação, a graduação e o mestrado até pela UFMG, e o doutorado eu fiz fora. E a minha área de interesse de pesquisa são métodos formais, ou seja, é uma abordagem para resolver problemas que não necessariamente passa por experimentação, mas por demonstrações e técnicas matemáticas. E eu tenho um foco especial numa área chamada fluxo de informação quantitativo, que eu aplico a segurança, privacidade e justiça com um certo interesse em teoria da informação e de decisão. Por que eu acho que é interessante falar dos meus temas de pesquisa? Porque essas são áreas da computação teórica, que é justamente o objeto de estudo do nosso curso que a gente está iniciando aqui hoje, de FTC. Bom, esses são os dados básicos sobre mim, e como pesquisador eu tenho minhas áreas de interesse, e como professor eu tenho alguns princípios. Alguns de vocês já fizeram 2, 3, 4 disciplinas comigo. Se você fizer 10 disciplinas comigo, você vai ver esses princípios 10 vezes, mas existem pessoas que ainda não fizeram nenhuma disciplina comigo, então eu acho bom dar uma passada por quais são os princípios que guiam a minha abordagem didática. O primeiro deles, né, é essa sentença que eu acho muito difícil de traduzir do inglês para o português, né? Everything should be made as simple as possible, but no simpler, que basicamente, né, está querendo dizer que o que eu vou tentar fazer é abordar cada tópico aqui da nossa disciplina da maneira mais clara possível, mas sem tornar a disciplina um documentário do Discovery Channel que você senta na cadeira, relaxa, assiste por 1 hora alguém falando de física quântica e sai sentindo que sabe física quântica. Não funciona assim. É uma disciplina de graduação e pós-graduação, existem alunos dos 2 níveis nessa disciplina, e é preciso que vocês dominem a disciplina. Então, eu não vou aumentar a dificuldade da disciplina, eu não tenho paciência para esse tipo de professor que tenta as coisas para fazer parecer mais difícil do que não é difícil. Agora, existe uma complexidade intrínseca que a gente tem que vencer ao dominar um assunto diferente, e isso apresenta desafios que a gente tem que enfrentar, e faz parte da vida acadêmica enfrentar esses desafios. Mas sendo enfrentado de forma direta e estruturada, é até divertido, né, enfrentar e vencer um desafio. O meu segundo princípio é que um bom aprendizado, ele envolve sucesso em 2 áreas complementares, que é você conseguir dominar a matemática, a teoria, e também saber interpretar os resultados daquilo que você está dominando, né? Esse curso de FTC, e na verdade, quase todos os cursos que eu leciono, porque são os cursos na interseção da matemática com a aplicabilidade, né, que a gente chama de ciência da computação teórica, ele tem uma natureza fundamental em matemática, então você vai ter que dominar alguns conceitos que a gente vai revisar, a gente vai ter 2 aulas de revisão sobre os conceitos, então vai ter lista de exercícios sobre isso, você não precisa se preocupar. Então, é preciso dominar, mas é preciso também saber para que aqueles conceitos são aplicados e quais são os problemas que eles estão resolvendo. Eu observo que a gente vem de fábrica ou tem certo talento, mais para ou para outra coisa. Existe aquele tipo de estudante que tem uma facilidade em resolver os problemas, uma vez que o problema esteja delimitado e seja passado para ele ou para ela, mas não tem muita criatividade em descobrir novos problemas. É uma pessoa tecnicamente muito eficiente, mas não tem necessariamente a mesma facilidade de interpretar o resultado daquela equação dificílima que fez, ou de propor uma solução que precise daquela equação como parte da etapa do desenvolvimento. E existem pessoas que são meio que duais, elas têm uma enorme facilidade de identificar problemas, né, saber o que é interessante, mas não necessariamente de
pegar, colocar a mão na massa, encontrar um ferramental matemático e resolver o problema. Os dois tipos de pessoas são extremamente importantes na nossa sociedade, né? As pessoas que identificam problemas sem necessariamente resolver, e as pessoas que sabem resolver um problema bem delimitado sem necessariamente ter a criatividade de encontrar problemas novos. Então, cada um de nós tem mais facilidade em um e outro. O tipo de beleza, né, de um curso feito nosso é que dá para exercitar as duas coisas, né? Esse curso de FTC em particular, a gente pode argumentar que tem uma matemática relativamente simples e os resultados possivelmente dentre os mais fundamentais e que mudaram a história da humanidade no século XX. Não é exagero, eu espero que vocês tenham essa percepção ao final do curso. Mas, assim, a gente vai demonstrar alguns dos resultados mais fundamentais que mudaram o curso, né, da humanidade com o estabelecimento da ciência da computação como uma ciência independente da matemática, mas a matemática necessária para isso não é particularmente difícil. Na verdade, é mais fácil que cálculo e os resultados são bem profundos. O grande diferencial que aconteceu é que, num curso feito esse, as pessoas que estavam desenvolvendo, elas tinham tanto habilidade matemática quanto a interpretação de resultados, e eu acho que a gente passar por esse curso com cuidado pode ajudar a gente a também tentar desenvolver esse tipo de habilidade na gente mesmo. O terceiro princípio é que talento, seja lá o que talento signifique, não garante sucesso, é preciso que a gente trabalhe duro. Esse princípio ele é particularmente importante de ressaltar para alunos de primeiro período, o que não é o caso da maioria de vocês aqui, acredito, porque no primeiro período a gente chega na universidade muito empolgado, a gente acabou de ser aprovado no SISU, ou fez vestibular, ou veio de transferência, é um caso de sucesso enorme, e a gente pode chegar com uma confiança muito grande de que a gente é talentoso e que vai dar tudo certo, e principalmente se a gente vem de um ensino médio, que muitas vezes é o caso dos nossos alunos, que você tem uma facilidade de aprender, às vezes maior que o de seus colegas, você estuda menos e tira uma nota igual ou até maior, e você começa a criar a impressão de que você não é o tipo de pessoa que precisa trabalhar duro porque você é muito talentoso. Existe esse fenômeno entre alunos de primeiro período e às vezes você percebe que apesar de você ter talento, seja lá o que for talento, você vai precisar trabalhar duro para ter bons resultados e, em particular, né, num curso de graduação de pós, compreender o que eu falo em sala de aula não significa que você vai ser capaz de dominar o assunto. Você tem que fazer esse exercício, você tem que ler o livro, você tem que tirar dúvida, você tem que fazer o que for necessário. E mesmo que você tenha uma facilidade de aprender esse conteúdo específico, se você se dedicar, você vai ter resultados ainda melhores. Então, trabalhar duro é essencial. Então, vai ter essa parte do curso que envolve exercícios, ler livro, fazer seminário. E o último princípio é que o desenvolvimento dos estudantes é um trabalho de equipe entre os estudantes e eu. Não adianta só o professor fazer a parte e os estudantes não, ou vice-versa, os estudantes estarem empenhados e ter um professor que não está mostrando para vocês o caminho de como tentar se desenvolver da melhor forma possível. Desculpa, pessoal. Então, eu sei que o caminho é cheio de percalços, todos nós não estamos no mundo apenas para a universidade, a gente tem vida pessoal, tem família, tem relacionamento, alguns de nós temos emprego fora da universidade, cuidamos de pessoas, estamos passando por uma pandemia, então a gente precisa balancear muito bem todos os pratos que a gente está equilibrando sem deixar cair, principalmente no momento difícil feito esse que a gente está passando, né? Mas eu vou tentar fazer a minha parte, espero que vocês tentem fazer as suas, e se tiver alguma coisa que não estiver funcionando bem durante o curso, o ideal é que vocês me falem, me avisem, antes de chegar ao final do curso, para que a gente tente corrigir a direção e não propagar um erro. Uma relativamente boa notícia é que esse já é o terceiro ou quarto semestre de ensino remoto, então eu tenho tentado aperfeiçoar com o feedback de cada turma. Então, no primeiro semestre de ensino remoto, eu não ligava a câmera, me falaram, ligar a câmera ajuda. Depois eu fui aprendendo outras coisas, mas se vocês identificarem que ainda tem algo que eu possa melhorar nesse ensino remoto desse semestre, vocês podem me avisar, ok? Pessoal, alguma dúvida, comentário sobre os princípios didáticos até agora? Não?
Quem está confortável, então, me dá um checkpoint positivo, por favor, só para eu saber que vocês ainda estão aí, tudo certo? Sem mãos. Ah, ok. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Ok? Então, ok, né? Bom, se você tiver interesse nas minhas áreas de pesquisa, né, que são essas daqui, você sempre pode se sentir à vontade para conversar comigo, ficar no final da aula, tirar uma dúvida, mandar um e-mail, a gente sempre pode conversar, seja, né, dependendo do estágio da carreira que você tiver, iniciação científica, projeto de pesquisa, se você está na pós e pretende passar um tempo no exterior, quer discutir alguma coisa nesse sentido, vocês podem se sentir à vontade para conversar comigo, ok? Agora, sobre o curso, né? O curso de FTC em si, algumas informações. O material didático está na minha página, vocês não precisam se preocupar em copiar nada disso. A gente usa como bibliografia principal o livro do Sipser. O livro do Sipser, ele existe em inglês até a terceira edição. Em português, ele existe até a segunda edição. Então, para não fazer diferenciação da segunda para a terceira e tudo mais, a gente adota como edição canônica a segunda, que é a que tem em português. E aí, os capítulos, quando eu falo capítulo de livro, leio o capítulo tal, faço exercício tal, a numeração é correspondente à segunda edição do livro. Mas eu também dou o nome do capítulo, então você não precisa se preocupar pelo nome do capítulo, você vai conseguir achar, não vai ter problema. Como bibliografia complementar, a gente usa o livro do professor Newton, que é um professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Eu, quando fiz FTC, fiz com o professor Newton. E a abordagem dos dois livros, ela é um pouco diferente. O livro do Sipser, ele é um livro que, para dar o mesmo resultado que o livro do Newton, ele gasta muito mais tempo. O livro do Sipser dá motivação, ele às vezes tem 1, 2 páginas explicando o que vai ser feito antes de realmente fazer. Ele é um livro mais amigável nesse sentido, ele explica bastante, ele dá bastante intuição sobre o que vai ser feito. Por um outro lado, o livro do Sipser não tem uma vantagem que o livro do Newton tem. O livro do Newton é mais preciso e formal matematicamente. Então, o livro do Newton, ele tem uma abordagem mais teorema, demonstração, teorema, demonstração, teorema, demonstração. Para aqueles de nós que gostamos de uma coisa mais bem detalhada, formal, com tudo definido, com todo rigor, o livro do Newton é uma bibliografia complementar bastante interessante, porque ele complementa algumas demonstrações que no livro do Sipser, o Sipser opta por manter em alto nível. Agora, para ter um bom entendimento do que é a teoria da computação, os princípios e as consequências, sem necessariamente debruçar sobre os detalhes mais técnicos, o livro do Sipser é extremamente adequado e é o livro que a gente vai seguir, mas para aqueles de nós que sentimos falta de uma demonstração mais profunda, todas as demonstrações estão também no livro do Newton e de forma mais precisa, ok? Em alguns casos, né? Em outros casos, a do livro do Sipser é tão precisa quanto a do Newton, mas o Newton tem esse viés mais formal, rigoroso e fundamental. A divisão de pontos, a gente vai ter 70% de nota de provas e 30% divididos entre um seminário ao final da disciplina. Vocês não precisam se preocupar com o seminário, as instruções sobre o seminário vão ser dadas mais ou menos quando tiver faltando 5, 6 semanas para terminar o curso, até porque a gente precisa ter grande parte do curso desenvolvido, em torno de 2/3 do curso, para poder, inclusive, ter assunto para o seminário. E existem listas de exercícios, são em torno de 10 ao longo do semestre, que dá uma média de uma lista a cada semana e meia, e vocês vão ter a oportunidade de fazer as listas e entregar através do Moodle. Na hora que chegar a hora de entregar a lista, vocês vão ter as instruções, mas vai ser através do Moodle. Vocês vão receber um e-mail específico com instruções de como fazer isso. Quanto às provas, são 2 provas e a regra da UFMG diz que você pode ter uma prova substituída se você perder a prova por uma lista de motivos que é estabelecida no estatuto. Essa lista de motivos na minha opinião, muito estrita. Ela prevê apenas coisas do tipo, se você ficar doente, mesmo assim você tem que ter um atestado,
e se for por questão de doença na família, existe um grau de parentesco que você tem que satisfazer para poder ter acesso à prova substituta. Eu acho tudo isso muito pesado, né? Na minha opinião, às vezes você está passando mal, você não está em condição de fazer a prova, mas se você precisa ir no médico ou no posto de saúde para pegar um atestado para demonstrar que você não tem condição de fazer a prova, às vezes você prefere ficar em casa, porque às vezes é só um mal-estar, é uma dor de cabeça, às vezes você está cuidando de um parente que não é nem pai, nem mãe, nem irmão, mas é alguém que depende de você e não tem, pelo estatuto do FMG, isso não justifica. Às vezes você perdeu seu cachorrinho e você está desolado porque seu cachorrinho morreu, o FMG não contempla isso. Então, se você perdeu uma prova, eu não faço nenhuma pergunta para você porque você perdeu a prova. Você pode perder a prova, não tem que justificar, não tem que ficar estressado, não tem que falar, nossa, hoje tem prova do mar, eu vou perder, eu tenho que ir no posto de saúde, não precisa justificar. No final do semestre, todo mundo que tiver perdido uma prova vai ter a condição de ter a prova substituída, sem perguntas, vai simplesmente poder chegar e fazer a prova. A contrapartida disso é que o número de pessoas que pode fazer a prova substituta aumenta e essas provas substitutas ficam concentradas no final do semestre. E no final do semestre eu tenho a última prova para corrigir, a prova substituta de todas as disciplinas, exame especial, todos os seminários, é muito pesado. Então a prova substituta acaba sendo uma prova que é do semestre inteiro, independentemente de qual matéria você tenha perdido. Então, é a contrapartida que eu tenho para poder viabilizar. Então, assim, eu aumento a oportunidade de todo mundo fazer uma prova substituta, mas, em contrapartida, não dá para fazer uma prova substituta especializada para cada aluno que perdeu um conteúdo específico em cada disciplina específica que eu leciono, porque fica inviável. Aí o número de alunos aumenta muito, não tem como fazer. Então, a sugestão é, não perca uma prova. Mas se você perder, não precisa ficar estressado. No final do semestre, você tem condição de fazer uma prova única que substitui qualquer prova que você tenha perdido. Pessoal, alguma dúvida sobre a distribuição de pontos e provas até aqui? Algum comentário que alguém queira fazer? Não? Quem está ok, está claro, me vendo e me ouvindo, mais um checkpoint com a mãozinha para cima, por favor. Vamos certificar que está todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Então, bom, FTC é uma disciplina que ajuda a aprimorar o raciocínio lógico e a capacidade de abstração. Listas de exercícios são adotadas para desenvolver essas capacidades. Para que você vá bem na disciplina e nos exames, é importante que você tente fazer as listas de forma individual. Então, eu sempre comento sobre isso também. Se você já fez alguma disciplina comigo, você já ouviu esse comentário antes, mas existem pessoas que não fizeram disciplinas comigo, né? Existem estudos que demonstram que quando você tem duas pessoas que sentam para estudar sozinhas, juntas, desculpa, e uma sabe mais do que a outra, quem mais se beneficia do estudo em conjunto é a pessoa que sabe mais, e não a pessoa que sabe menos. Isso pode ser um pouco surpreendente, mas é porque o papel da lista de exercícios, ele é o que a gente chama de aprendizado ativo. Quando você está assistindo uma sala, uma aula, seja remotamente, seja na sala de aula, você está no aprendizado passivo. Você não está criando a solução na sua cabeça. Você está vendo o professor resolver, então, o Mário passou um problema, não, como é que eu vou resolver? Não tenho ideia. O Mário começa a resolver, e você fala, tá, faz sentido, ok. Mas por que ele fez isso? Não, ok, entendi. Você está num estado em que você não está produzindo a solução. Você só está verificando se a solução que o professor está dando está fazendo sentido. Esse é um tipo de coisa que alguns autores chamam de aprendizado passivo. Na lista de exercícios, você passa por aprendizado ativo. Você pega um exercício, olha e fala, não tenho nem ideia de onde começar. E aí você trava, você tenta, dá certo, dá errado. Quando você vai fazer o exercício em grupo, o que acontece? A nossa tendência natural é que a pessoa que saiba um pouquinho a mais sobre o assunto, ela está confortável com o assunto, ela começa a propor a solução. Então, essa pessoa entra no estado de solução ativa e o resto das pessoas continua no aprendizado passivo. Elas vão ver quem está puxando da solução e elas continuam só checando se faz sentido, o que não satisfaz o propósito de fazer uma lista de exercícios. Então, o ideal é que você faça a lista de exercícios sozinho. Aí, é claro, você tentou fazer sozinho, não conseguiu,
conversou com um colega, ele te deu uma dica, você vai lá e tenta. Você, né, conversa com o monitor, eventualmente talvez a gente vai ter um monitor para disciplina. Você vai desenvolvendo também. Não é proibido fazer em grupo, não é errado, não é imoral fazer a lista de exercício em grupo. Você pode fazer. Só que existem estudos que demonstram que você acha que você está se beneficiando fazendo o exercício em grupo e você não está. Você está se prejudicando. Mas existem pessoas que vão preferir fazer assim. Eu sugiro, então, que você guarde o recurso de fazer em grupo, se você já tiver esgotado o recurso de fazer sozinho, ler o livro, procurar ajuda com o monitor, tudo isso não funcionou, aí talvez valha a pena você procurar um colega para um exercício ou outro especificamente, mas não tornar um hábito fazer o exercício em grupo. E para finalizar, né, o material didático está na página disciplina, vocês podem acessar via Moodle. Se vocês forem me enviar um e-mail sobre a disciplina, não precisa enviar via Moodle, pode ser via Moodle se vocês quiserem, pode ser direto para minha caixa de entrada. Se for direto para minha caixa de entrada, eu prefiro que vocês mandem com o tag FTC no assunto, porque aí eu já sei que se trata de disciplina, é mais fácil para eu lidar com o e-mail. Não mandem mensagens via Teams, é o último que eu vejo, a forma de comunicação via Teams é muito ruim para mim. Deem prioridade, por favor, ao e-mail com o tag FTC ou mandem direto via Moodle. E, bom, como introdução ao curso é isso, né? Vocês já sabem como ter acesso ao Moodle, se não souberem, é através do LCC. E eu estou vendo aqui que o João Marcos e o João Vitor estão com a mão levantada. É uma dúvida, João Marcos e João Vitor, ou vocês só esqueceram levantado mesmo? Se quiser, pode falar a dúvida ou digitar. Se tiver esquecido, pode baixar a mão, sem problema. Ok. Bom, sobre a introdução do curso e de mim mesmo, era isso que eu tinha para falar. Alguém tem alguma dúvida, comentário até esse momento? Não? João Vitor, dúvida, comentário? Eu queria perguntar, professor, o que te motiva mais nessa disciplina? O que me motiva a ensinar ou o que o conteúdo da disciplina eu acho bacana? Essa última parte. O que eu acho bacana no conteúdo? Uhum. Bom, eu acho que talvez vai até João Vitor na próxima parte. É o João Vitor, não é? Que está falando? Sim. Sim? João Vitor, acho que até na próxima parte da aula de hoje a gente vai falar sobre isso. Essa disciplina, ela define o que é computação. E como a gente vai discutir hoje, definir o que é computação é mais difícil do que pode parecer a princípio. Na verdade, essa disciplina nossa demonstra como que a computação era considerada um sub-ramo da matemática e ela, num sentido bem preciso, é um spin-off da matemática que aí foi criada como uma ciência em si mesma no século XX. Né? Lá começou da virada do século XIX para o XX e foi acontecendo ao longo do século XX. Mas essa disciplina vai ensinar para a gente o que é computação de verdade e tudo isso que a gente tem estudado no curso, e aí agora, né, essa turma das 12h55 é uma turma que ela é majoritariamente... Aí tem várias turmas juntas aqui, mas tem ciência da computação, matemática computacional, sistemas de informação, engenharia de sistemas, engenharia elétrica, engenharia de produção e o pessoal da pós. Até entrando nisso, tem mais alguém aqui que não é de nenhum desses cursos que eu falei? Eu deixei algum curso de fora? Pelo menos é isso que apareceu no diário para mim. Esses cursos que são os majoritários. Vocês provavelmente já tiveram contato com linguagem de programação, todo mundo já teve contato com computação, mas talvez ainda não saiba o que é computação, no que ela difere da matemática, e o principal, existe uma expectativa na gente de que a computação resolve tudo. Tem algoritmo para tudo, basta procurar com cuidado. Um problema para o qual a gente não tem um algoritmo ainda é um problema sobre o qual a gente não pensou com afinco suficiente. Se a gente pensar, vai surgir uma solução para esse problema. Nesse curso, a gente vai ver se isso é verdade ou não. Se realmente tem solução computacional para tudo, quais são os limites da computação. O que é limite e quais são os limites que não dependem apenas das máquinas que a gente tem hoje. Alguns limites vão poder ser superados à medida que a gente tiver máquinas melhores.
Mas será que existem limites que nunca serão superados, independentemente da máquina que a gente invente? A gente vai ver isso no curso também. Isso responde sua pergunta, mais ou menos, ou João Vitor? Responde sim, professor. Responde. De curiosidade, João, você é de qual curso? Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Ok. Que foi, inclusive, um dos motivos da gente abrir outra turma de FTC esse semestre é que tinha uma demanda da engenharia elétrica grande. Pelo visto, era difícil o pessoal da engenharia elétrica conseguir vaga em FTC, né? Não sei se chegava isso pra gente, né? E parece que agora tem um recorde de alunos de engenharia elétrica na turma. Só de curiosidade, quantos alunos aqui são da engenharia elétrica? Das engenharias em geral? Levanta a mão, só para ter uma ideia de uma proporção. Ok, tem bastante gente, tem bastante gente. Ok. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Dessa parte? Professor, Sim. todas as aulas vão ser síncronas? Todas as aulas vão ser síncronas. Quem está perguntando agora é o Givago? Não, é o Igor. É o Igor. Igor, as aulas são síncronas, mas se você não assistir as aulas síncronas, sempre vou disponibilizar elas no YouTube em seguida. Existe gente que vai preferir assistir no YouTube. Se você até quiser, não que eu particularmente recomende, eu também dei FTC no semestre passado. Então, as aulas do semestre passado inteiro, se você entrar na playlist do YouTube, você vê que tem uma playlist vazia lá, FTC semestre de 2021/2, que é, à medida que eu for dando as aulas, eu vou subindo as aulas lá. Mas se você quiser olhar as aulas do semestre passado, elas também já estão todas disponíveis lá, da primeira até a última. Ok, se obrigado. você preferir. Ok? Eu imagino que as pessoas vão preferir assistir às aulas desse semestre, que são as aulas, né, que estão acontecendo agora, mas também tem essa possibilidade. Ok? Mais Ok, alguma obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte geral? Oi, professor, tudo bem? Aqui é o Givago agora. Oi, Givago, tudo bom? Tudo bem. Professor, tem alguma restrição ou se eu encoraja a gente a usar alguma ferramenta? Eu até comentei aqui no chat, porque assim, eu acho bem bacana e até me ajuda tanto a visualizar os resultados ou até mesmo buscar resultados e arquiteturas mais rápidos. Por exemplo, o JFlap, sei lá como é que pronuncia essa ferramenta, ou o CFD Develop de Stanford, e ferramentas e outras ferramentas para TC mesmo. E aí, o que o senhor acha delas? O senhor encoraja? O senhor acha bacana? O senhor acha interessante, não interessante? Você fala essas ferramentas tipo JFlap para visualizar autômatos e etc? Sim, também, até mesmo para testar, por exemplo, porque às vezes a gente está lá resolvendo um exercício, fazendo um autômato e muitas vezes a cabeça esquenta, a gente não tem um resultado e passa um dia todinho só divagando, assim, quando a gente faz na mão. Quando a gente faz no lápis e papel, a gente fica só divagando e às vezes não tem muita rapidez em solucionar uma coisa. Uhum. Eu deixo mais ao cargo do estudante, hoje, Vago, saber. Eu não recomendo diretamente essas ferramentas durante a disciplina. Talvez possa ser até uma coisa que eu separe um pedaço de uma aula, depois que a gente tiver visto um pouco de autômatos, para mostrar que elas existem. Talvez seja até interessante fazer isso. A minha abordagem mais é quebrar a cabeça mesmo, sabe? É igual produzir código. Eu gosto muito de, quando eu estou escrevendo um algoritmo, rodar ele na minha cabeça, sabe? Do tipo, realmente montar as tabelas. Se eu tenho um for J, eu gosto de montar as tabelas e fazendo na mão. Pelo menos é o meu jeito de aprender. Eu acho que eu fazendo na mão, passo a passo, apesar de gastar um tempo, eu tenho um entendimento maior. Existe um problema das ferramentas, Givago, que eu acho que é uma arapuca que você pode cair, que é tentativa e erro. Você monta um autômato, coloca uma cadeia, não aceita. Você muda um estado e vê se aceita. Muda outro estado e vê se aceita. Entendeu o que eu estou falando? Sim, entendi. Eu também percebi isso, mas eu percebi um outro problema quando a gente faz muito na mão. E numa outra experiência, depois beleza. A explicação era disso, não, essa cadeia aceita tal linguagem, tal isso e aquilo, e eu simplesmente cheguei, busquei essas aplicações, simplesmente reproduzi a solução que foi me dada e ela não aceitava a linguagem, entendeu?
E assim, eu ficava olhando, a pessoa só explicava e dizia que aceitava, e no final das contas eu não conseguia visualizar essa aceitação, entendeu? Uhum. Então, assim, É, às vezes quando eu coloco lá a entrada, ele me mostra o passo a passo, aí assim, eu consigo visualizar isso, em vez de ficar divagando se ela realmente está aceitando ou não. sim. A gente pode até, eu vou considerar para discutir essas ferramentas com vocês. Eu acho que é uma ferramenta, com certeza ela tem seu lugar. Eu só não sei se eu recomendo como processo de entender o autômato. Eu recomendaria mais como verificação, feito você falou. Você está em dúvida se um autômato funciona ou não, você joga na ferramenta para testar, mas não para Isso, desenhar o autômato. é isso, é como verificação. Sim, como verificação eu concordo. É muito bom. Como produção, eu já dei essas ferramentas no passado, é meio igual fazer código, você está aprendendo a codar, você coda direto, e aí sua tentação é, você está dando um vetor, deu errado, você tem um for i igual a 1, menor que n, você troca menor por menor igual e roda de novo para ver se funciona. Você nem para pensar, sabe? Do tipo, você entra nesse, testa, vai testando, e no final, às vezes dá certo, você não sabe por quê. Esse é um risco que eu acho que a gente tem. Mas para testar se funciona, eu acho que é muito válido, sim. Inclusive, hoje em dia tem alguns para celular, assim, né? Tipo, para rodar no Android e no iPhone. Eu não conheço Tem, ferramentas mobile para autômatos, não. tem. Era só isso mesmo. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Nesse sentido? Não? Quem está confortável, então, com a gente passar para sempre, me dá um ok, por favor. Saber tá tudo certo? Ok. E aqui, então, vocês estão vendo a minha tela e o calendário da disciplina? Sim. 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 Então, o calendário está disponível na minha página, a gente tem 30 aulas nessa nossa disciplina, né? E aqui no calendário vocês vão ver a última atualização. Ele foi atualizado agora dia 11 de outubro. E aí cada aula tem a data, o tópico que a gente está cobrindo e o material de consulta. Caso você não tenha vindo à aula ou né, você vai querer estudar aquele material depois, tem aqui qual que é o material. Por exemplo, hoje a gente vai cobrir o capítulo 0.1 do livro do Sipser. Nessa aula aqui a gente vai cobrir o 1.1, nessa aqui o 1.2, lembrando que a nossa edição é a segunda edição do livro do Sipser. Existem listas de exercícios que elas vão ser disponibilizadas na minha página, e aqui tem a data de entrega de cada uma das listas daqui até o final do semestre, ok? Algumas observações sobre o calendário. O calendário, eu sempre tento fazer o mínimo de alterações nele, mas se eu tiver, sei lá, alguma coisa, acabou a luz no dia da aula, tiver que mudar alguma coisa, fiquei doente, alguma coisa assim, eu atualizo o calendário, aviso para vocês por e-mail, e vocês vão ver sempre aqui no topo qual que é a última versão do calendário para saber se vocês estão com a versão correta. Sobre as datas das provas, as provas já estão marcadas, e eu sempre deixo uma aula antes da prova, que é uma aula reserva. Essa aula, a ideia é o seguinte: se ocorrer algum atraso durante o semestre, às vezes uma aula tem mais dúvidas do que eu antecipei, às vezes a internet vai ficar ruim naquela aula e eu vou ter que entrar na aula seguinte, entro na aula seguinte, entro na aula seguinte, para não ter que mudar a data da prova, porque eu sei que a gente tem que se planejar para a data da prova, alguns de vocês trabalham, tem que pedir licença no emprego, então antecedência ajuda vocês a se programarem melhor, eu deixo uma aula de reserva. Porque vamos supor que no dia 23 de novembro eu fico doente, acaba a luz e tal, não dá para dar aula no dia 23. A gente pode empurrar todas as aulas para frente e ainda assim cobrir o conteúdo sem ter que mudar a data da prova. Normalmente, entretanto, esses imprevistos não acontecem, né? Em 8 anos que eu estou dando aula, nunca aconteceu. Mas é possível que aconteça. Quando esses imprevistos não acontecem, essa aula aqui, ela fica, entre aspas, livre, no sentido de que, bom, não precisou cobrir nada, a gente pode usar essa aula para tirar dúvidas sobre a disciplina, dúvidas sobre lista de exercícios e etc. Chegando mais próximo da aula, eu discuto isso com vocês, como é que vai ser esse formato. Lembrando que a gente vai ter um recesso entre o Natal e o Ano Novo, e a gente volta às aulas dia 4 de janeiro, e segue, se tudo der certo, a prova substituta, que seria a última aula, acontece em 10 de fevereiro.
Pessoal, alguma dúvida sobre o calendário? Ou tá tudo ok? Tá tudo claro sobre o calendário? Quem tá ok com o calendário, me dá um ok, por favor. Um checkpoint, rapidinho. Ok. Então, obrigado, pessoal. E com isso, a gente pode começar a segunda parte. João Vitor e Alexandre, a mão para cima é dúvida? Eu não entendi, por exemplo, qual que é o horário, duração da aula no total. A aula é 1h40. Então, ela vai de 2h55 a 4h35. E um outro aviso que eu acho que é importante é que... Deixa eu só abrir... Outro aviso que é importante é, esse semestre eu vou estar dando 2 FTCs. Eu estou falando com você aqui enquanto eu mexo no meu tablet, ele está com um problema aqui que eu tento abrir 2 PDFs, ele trava, então eu tenho que fechar um PDF para abrir o outro. Professor, Sim. no caso, vai ter um intervalo durante a aula? Não, é 1h40. Não tem intervalo, esse é o formato normalmente da UFMG. Quem está perguntando é o... João Victor. João Vitor? João Vitor, você é de fora da UFMG? Você é um dos alunos que está fazendo de fora? É por isso que você está perguntando? Ou você é da Na UFMG verdade, mesmo, só não eu está sou da familiarizado UFMG. com o formato? Eu entendi. Tá, não, tá. Você é da UFMG, você só não está familiarizado com esse formato, né? Uhum. Ah, Não, eu estou familiarizado, de certa forma. tá. Não, normalmente, João Vitor, eu vou direto mesmo, sem intervalo, e normalmente isso até faz parte um pouco da minha filosofia, assim, eu costumo usar o tempo todo da aula, então, para alguns alunos, se você achar que isso é demais, talvez você prefira assistir a aula depois e passar um pouco mais rápido, ou pular alguns pedaços, mas a minha impressão é que a disciplina, eu prefiro dar mais exemplos, enquanto eu tenho tempo eu vou falando, costuma ser minha abordagem, João Vitor, ok? Entendi. Nesse caso aí seria interessante esclarecer mais dúvidas e dar exemplos do que simplesmente um conteúdo, puramente um conteúdo, talvez. A maior vantagem da aula síncrona é que vocês podem me parar o tempo todo. Eu vou dando exemplos, vocês podem ir me parando. A gente pode ir conversando, tirando dúvida, no início da aula, no final da aula, no meio. Então, o grande diferencial da aula síncrona é poder tirar dúvida. Além de que, mesmo se você não tirar dúvida nenhuma, existe aquilo que eu acho que é o fator psicológico. Você vai ter que estudar 1 hora da semana FTC. Essa hora que você sabe que está todo mundo estudando junto. A gente, como animal social, existe um senso de coletivo de na hora que todo mundo está fazendo, eu fazer também, me estimula um pouco mais. É outra vantagem, mesmo que você não tire dúvida, mas também assim, João Vitor, se preferir assistir tudo assíncrono, não me magoe em nada. É o que se for melhor para você. Ok? Estão me ouvindo? Tá ok, João Vitor? É João Vitor, né? Aham, tá ok. Ok? Outra coisa também é que para quem gosta da aula síncrona, esse semestre eu estou dando 2 FTCs, uma de 2h55 e outra de 4h35. E depois tem uma turma que começa às 5 e vai até às 6h40. E o calendário das duas turmas eu estou mantendo igualzinho. Isso quer dizer que se por algum motivo você não puder assistir a aula das 4h35 e quiser aparecer no horário das 5, pode ficar à vontade. Não tem chamada, não tem nada. É o mesmo canal do Teams, é o mesmo Moodle, é a mesma playlist do YouTube. Você pode assistir qualquer uma das duas aulas, vai dar na mesma. Inclusive, vocês vão notar que, como é 2 aulas no mesmo dia, na hora que eu for subir para o YouTube uma das aulas, eu não vou subir as duas, eu vou escolher uma das duas e subir. E aí eu vou alternando. Tem dia que eu suba da mais cedo, tem dia que eu suba da mais tarde, vai depender do que acontecer. Ok? Então, às vezes, vai acontecer de você assistir a aula ao vivo, e aí na hora que você for assistir a gravação, você fala assim, mas não essa é a gravação que eu vi, é porque talvez seja da outra turma que eu resolvi subir para aquele dia específico. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Ok. Então, nessa segunda parte da aula de hoje, a gente vai dedicar um tempinho a discutir o que é a essência do curso de Fundamentos de Teoria da Computação, né? São os fundamentos da teoria da computação. Mas o que é a teoria da computação? E aí, essa parte da aula agora, gente, ela é planejada como uma conversa. É uma conversa mesmo.
Não tem conteúdo, não tem resultado, não tem matemática, não tem nada. Não, a gente vai usar um tempo agora que a gente tem para motivar o nosso curso. E a pergunta motivadora que eu quero fazer para vocês é o seguinte: se você, né, estuda odontologia ou direito, é fácil para as pessoas definirem o que é odontologia, né? Odontologia é o estudo da boca, dentes e órgãos anexos, né? Direito é o estudo das leis e regras que regem o país e como você certificar que elas estão funcionando. Mas o conceito de computação é um daqueles conceitos que, apesar de todos nós termos uma ideia do que se trata, na hora que a gente for tentar definir, pode ser um pouco complicado encontrar uma definição que todo mundo concorde, né? Então, se a gente vai estudar a teoria da computação, a primeira coisa que eu gostaria de entender que está vindo de vocês é qual que é o entendimento intuitivo que vocês trazem de computação, que vocês trazem com vocês hoje. O objetivo do nosso curso é refinar esse conceito de computação, formalizar, tornar ele rigoroso, de tal forma que vocês terminem o curso sabendo o que é matematicamente computação. Mas hoje a gente não terminou o curso, hoje a gente nem começou o curso. Então, eu quero discutir com vocês qual que é o conceito de computação que vem na cabeça de vocês quando a gente discute isso. Então, é uma conversa mesmo. Eu queria, assim, o que ocorre a vocês? Algum de vocês, assim, quando vocês falam o que é computar, quais são as palavras-chave que passam pela sua cabeça? O que tem a ver com computar? Se você tivesse que explicar para sua avó na ceia de Natal, ela fala o que é computação aí que você está estudando? Como é que você definiria? Alguém pode me falar, ou por voz, ou digitar aqui? Alguém tem uma ideia? Igor, você tem... O que seria computação para você? Igor, se você está falando, você não abriu o microfone. Então a gente não está te escutando ainda. Alana, quer falar? Abriu o microfone e fechou. É uma conversa mesmo. João, quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Não precisa ficar acanhado, não. Eu quero realmente ter esse sentimento de onde que está vindo vocês a sua noção. João Vitor? Calcular? Computação tem a ver com calcular, né? Do tipo, calcular o quê, João Vitor? Assim, alguma ideia? Operações, por exemplo, aritméticas. Sim, computação intuitivamente tem a ver com calcular operações aritméticas, né? É uma das coisas que ocorre a gente, quando a gente fala em computar, ocorre operações aritméticas. Mas aí uma pergunta que eu te faço, João Vitor, e as outras... Igor, né? O Igor falou, o João Vitor, agora eu já perdi. É o João Vitor, né? Fazer operações aritméticas é computar. Intuitivamente, mas tudo que é computar é realmente operações aritméticas, ou você ou alguma outra pessoa consegue pensar em coisas que vocês também classificariam como computar, mas que não necessariamente são operações aritméticas? Eu definiria... Ui, desculpa. Pode falar. Tem a parte também de automatização, né? A gente, quando, por exemplo, se a gente for lembrar lá do menino, do Turing, e até aquela versão mais didática da vida dele, o jogo da imitação, o processo daquela máquina era só automatizar aquele processo todo de decodificação lá do Enigma e tudo mais na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, envolviam cálculos, envolviam expressões matemáticas, mas tinha uma certa automatização de um processo, né? De uma quantidade de processos que, para a atividade humana, era cansativa, ou poderia ser tediosa, ou dava muito trabalho, e a máquina poderia processar de uma maneira mais rápida. Uhum. Então, também é o Givago que falou, né? É o Givago? Sim, fui eu. Givago. Eu vi que outra pessoa falou junto com você, Givago. Eu vou falar com você, depois a gente fala para outra pessoa. A outra pessoa que falou não perde o fio da meada, não. A gente vai voltar para você já já. É uma outra observação, Givago. Também tem a ver com a automação. Automatização de processos. E como você sugeriu na sua fala, a automatização de processos que um ser humano já era capaz de fazer, né? Então, o ser humano já dava conta de fazer e a computação queria automatizar aquilo que o ser humano dá conta de fazer, do tipo decodificar a máquina Enigma. É por aí que você está indo, não é, Givago?
Sim, até mesmo, eu não sei em que ponto lá no surgimento da computação que se estabeleceu, né? O ser humano vai chegar a um ponto que ele vai cansar, e a gente transferindo esse processo de fazer esses cálculos, estabelecer e passar esses valores por tais processos ou algoritmos, possa cansar a mente humana, entendeu? Então, assim, foi mais assim, a computação veio como não um processo ou uma ciência, mas assim, como um método ali, paralelo, para ajudar, para dar suporte, né, nessas nossas atividades. Sim, sim. Aí, vamos pensar, então, essa noção, então. Então, computar é uma automatização de processos, vamos tentar definir assim, uma automatização de processos de coisas que o ser humano consegue fazer. Mas aí vamos pensar o seguinte, a computação é automatização de apenas o que o ser humano consegue fazer, ou seja, o computador só faz o que o ser humano pode fazer, ou o computador pode fazer alguma coisa a mais? Ele faz o que a gente também não consegue fazer. O computador pode ir além do que a gente consegue fazer, e dualmente, o computador consegue fazer tudo que a gente consegue fazer? Ainda não. Aí hoje, Vago, o que é interessante que aí eu volto na sugestão também da pessoa que falou antes. Computador tem a ver com operações matemáticas, isso faz sentido, mas a gente não consegue definir computação como simplesmente manipular aritmética, porque existem coisas intuitivamente que a gente faz que não são manipular aritmética e ainda contaria como computação. Computação tem a ver com automatizar o que o ser humano faz, mas computação não pode ser definida como a automatização do que o ser humano faz, pelo menos não hoje. Por quê? Porque existem coisas que o ser humano faz que a gente não consegue automatizar, então não cairia em computação, e a gente teria que também decidir se existem coisas que o computador faz que o ser humano não faz. Se existirem essas coisas, então computação não é simplesmente automatizar o que o ser humano faz. Quando a gente tenta definir, e é isso que eu quero ir discutindo com vocês, né? Pegando um gancho aqui, a Alana falou sobre computação passa por manipular entrada e saída, né? Então você tem entradas, manipula essas entradas, produz saídas. Também tem a ver com a computação. E aí, Alana, mas a gente pode definir então como computação como aquilo que pega entradas, manipula e produz saídas? Bom, vou pegar o gancho na Alana aqui, depois eu vou falar para as outras pessoas que estão com a mão levantada. Vamos imaginar que a gente fala, então, computação é pegar entradas, manipular essas entradas, no geral, seguindo alguma receita, né, algum algoritmo e produzir uma saída. Se essa definição faz sentido, então eu vou pegar o seguinte. Imagina que eu vou fazer um bolo. Eu pego como entrada ovo, farinha, leite, sigo um algoritmo, que é a receita, e falo, bom, misture o ovo com a farinha, adicione o fermento, coloque no forno, espere 180 graus, veja com palito, tire, plá. Eu recebi entradas, farinha, ovo, leite, segui um algoritmo e produzi uma saída que é o bolo. Se computar é manipular entradas, seguindo uma sequência de passos lógicos para produzir saída, é justo falar que eu computei o bolo? E aí pode ir para a Alana a pergunta e para qualquer outro que quiser responder também. Então, eu vou fazer uma enquete aqui. Quem ficaria confortável em dizer que eu computei o bolo, levanta a mão. Olha, eu não usaria... O termo não é o mais adequado, porque já existe um outro termo para esse processo que já é uma convenção humana, que é o cozinhar. Fiz o bolo, eu vou lá fazer o bolo. Eu cozinhei o bolo. Então, assim, já tem uma outra palavra para esse processo. Mas, assim, se a gente for pegar mesmo pelo sentido e a similaridade das coisas, a gente pode sim dizer. Uhum. Então, mas aí hoje, Vago, pode falar outra pessoa. Eu acho que tem que ter o computador para ser computar. Sim. Eu acho que computação seria utilizar o computador para resolver problemas. Usar o computador. Então, isso, quem está falando agora é o João Vitor? João Marcos. João Marcos falou usar o computador. Mas então vamos juntar o que todo mundo está falando. Então vamos primeiro para a Alana. A Alana escreveu aqui que ela acha que a definição dela ficou muito ampla. E aí esse é um problema também em relação ao Vago. Quando você define
Givago, computar é manipular entradas seguindo uma sequência de passos para produzir saídas, e um bolo se encaixa nisso, você tem que aceitar que fazer o bolo é computar. Ou então, você tem que refinar a sua definição de computação. Porque a definição é ela que você usa para decidir o que conta como computar ou não. Se você fala, propus uma definição, uma coisa encaixa a definição, mas eu acho que essa coisa não deve contar como computar, você tem que jogar essa coisa fora. Gente, acho que alguém deixou o microfone aberto, estava chiando. Ah, parou. Então, esse é um dos problemas, inclusive, que a gente tem para definir computar, ou definir qualquer coisa. Quando você define uma coisa, a definição, para estar correta, ela tem que ser abrangente o suficiente para incluir tudo que você acha que tem que incluir, mas ela tem que ser estrita o suficiente para deixar de fora tudo que você acha que não pode incluir. Então, se você acha que o bolo não é computado, a definição original da Alana está muito ampla. Mas aí eu vou juntar, então, o que o João Marcos falou. O problema do bolo é que não tem um computador envolvido. E aí eu te pergunto, então, João Marcos, e se for, em vez de eu fazer no bolo, for um Android, for o C3PO? Sim. Eu gostaria de responder uma parte. Tá. Pode falar. Eu acho que o grande problema aí dessa discussão é como definir uma linguagem para comunicar com a máquina. Mas, João, você está assumindo que computar tem a ver com máquina. Eu consigo computar, João? Eu não tenho essa resposta. Aí você percebe o problema seguinte, João. Se você falar que computar tem a ver com máquina, aí você tem que decidir o seguinte. Se o Mário consegue computar, então o Mário é uma máquina. Ou, se você acha que o Mário consegue computar, mas o Mário não é uma máquina, então computar não necessariamente tem a ver com máquina. Sim, não tem a ver nem com pessoa humana, nem com... Não é que não tem a ver com pessoa humana. Ela pode ter a ver com pessoa humana e pode ter a ver com máquina. Eu quis dizer que computar tem a ver com linguagem, entendeu? Computar tem a ver com linguagem, é uma observação. Então, assim, computar tem a ver com aritmética, tem a ver com entradas e saídas sendo manipuladas, tem a ver com linguagem, mas nada disso sozinho ainda deixou todo mundo confortável com o conceito de computação, né? Aliás, voltando ao problema antes, acho que foi o João Marcos que falou que era a questão que a máquina que tinha que estar presente. Então, a gente tem um problema aí, João Marcos, que é o seguinte, você precisa ter uma máquina para computar, aí o problema é parecido com o do João Vitor. Então, você tem que decidir se ser humano consegue computar, e se sim, ser humano, no seu conceito, conta como máquina, ou se ser humano não conta como máquina e computar tem a ver com máquina, você está querendo dizer, então, que você acha que o ser humano não consegue computar. Mas vamos deixar isso de lado ainda, só estou apontando para vocês as dificuldades de definição. E se a gente incluir a máquina? E agora é o C3PO, é um Android que está fazendo o bolo. O C3PO computou o bolo? Quem passa a ficar confortável, então, agora? O C3PO fazendo o bolo, aí é computação. Se for eu, você não tem certeza. Eu acho que tem duas coisas acontecendo aqui, né? Uma tem um computador que está computando como fazer o bolo e mandando para o C3PO. Mas o C3PO, tipo assim, usando os resultados, né? O computado tá fazendo um bolo que aí ele tá cozinhando. Mas, tipo assim, o bolo não foi computado. O computado foi todas as ações que o C3PO fez no processo de fazer o bolo. Então, aí você já está fazendo uma distinção entre o resultado final e o processo para atingir o resultado final. É uma das maneiras de refinar. É uma das maneiras eu diria que o resultado da computação ainda é algo digital. Ele não é... Tipo assim, ele não é... Sei lá, se tem um robô aqui que fabrica uma coisa, eu computo, sei lá, como fabrico isso, passo as instruções, mas eu não computei o objeto. Eu computei as instruções de como fazer esse objeto. Eu acho que... Você está distinguindo, então, representação de objeto. É um caminho que você pode seguir também.
o que é interessante nessa discussão nossa, que é isso que eu estou esperando trazer para vocês, é essa questão de quando a gente vai definir, vocês estão vendo que é um pouco mais difícil do que talvez pareça? Porque a gente começa a entrar, e vocês estão corretos, começar a falar de linguagem, de distinção de representação para o objeto, de se tem máquina, se não tem máquina, mas está começando a ficar cada vez mais refinado, né? O Gabriel está falando, mas uma receita não é um algoritmo? O Caio está falando que computar tem a ver com formular os algoritmos para resolver problemas. Começa a ficar realmente essa complicação, e esse é exatamente o tipo de problema que é difícil, e não é surpreendente que seja difícil, na verdade. Na verdade, a gente vai precisar de um curso inteiro para definir o que é computação. Então, a gente pode... É interessante, a gente tem essa discussão aqui, eu só vou passar um pouquinho para frente, porque a gente pode ficar discutindo isso bastante tempo. Eu vou tentar sumarizar aqui, né? Na verdade, eu tenho uma experiência com o tipo de resposta que aparece, e o tipo de resposta que apareceu aqui foram nesse sentido, né? Houve a sugestão de que tem a ver com lógica, matemática, aritmética, houve a sugestão de que computação tem a ver com manipular entradas, produzindo saídas através de um algoritmo, houve sugestão de que computação é aquilo que um computador faz, tem que ter uma máquina envolvida. Agora, essas sugestões são complicadas a gente resolver, né? Mas vamos pegar uma delas, que foi em particular a última que apareceu na nossa discussão aqui. A gente pode tentar definir computação da seguinte forma. Ok, computação, eu não vou tentar definir de forma direta. Eu vou falar que computação é aquilo que um computador faz. Ok, é uma maneira de tentar resolver o problema da definição de computação. Só que aí a gente tem o problema de definir o que é um computador. E aí, eu vou fazer para vocês uma série de perguntas aqui, e aí vocês podem levantando a mão, a gente vai fazendo uma enquete só para ter uma votação de que o instinto de vocês diz para vocês, ok? O que para vocês conta como um computador? Uma calculadora de bolso contaria como um computador? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor, para eu ter uma ideia da distribuição na sala. Ok, muita gente acha que sim. Quem ficaria desconfortável de dizer que uma calculadora de bolsa é um computador? Levanta a mão, por favor. As outras pessoas. Parece que pouca gente, né? Menos gente. Okay? A gente não vai entrar necessariamente na discussão se uma calculadora de bolsa é um computador ou não. Um smartphone é um computador? Quem ficaria confortável de falar que seu smartphone é um computador? Levanta a mão. Bastante gente também. Talvez alguns de vocês fiquem desconfortáveis, né? Essa aqui é um pouquinho mais controversa. O nosso cérebro é um computador? Ok? Quem fica confortável em dizer que o nosso cérebro é um computador, levanta a mão, por favor. Existe mais gente. E quem fica desconfortável? Alguém que fica desconfortável, também tem gente que fica desconfortável que o cérebro é um computador, né? Se você define computação como aquilo que um computador faz, e você está desconfortável em dizer que o nosso cérebro é um computador, na sua definição, o nosso cérebro não computa, né? Você tem um problema aí. Agora, existe uma outra questão seguinte, né? Se você fala que nosso cérebro é um computador e etc., existe uma corrente da computação, da física, que enxerga todo o universo como um computador. Qual que é a ideia? A ideia é que não é incomum na física você sempre tentar descrever o universo como a tecnologia mais avançada que o ser humano tem. Então, se você voltar lá no tempo dos gregos, os instrumentos mais avançados que a gente tinha eram os instrumentos musicais, eles eram refinados, era difícil construir e obter as notas que você precisa com as harmonias. Então, é comum encontrar textos daquela época que descrevem o sistema solar, que era basicamente o universo conhecido, né? Se achava que as estrelas eram mais ou menos paradas, eles tinham umas ideias ainda não muito refinadas sobre como é que era o funcionamento do universo, mas era comum descrever o movimento dos planetas como harmônicos e comparações com instrumentos musicais. À medida que a gente foi conseguindo instrumentos mais refinados, como relógios, a gente começou a descrever o universo como engrenagens que se encaixam e uma coisa faz a outra funcionar numa cadeia de causa e efeito. À medida que a gente passou para a teoria de fluidos, a gente começou a enxergar o universo como fluidos.
E a gente pode argumentar que o objeto mais refinado que o ser humano já inventou, a gente pode argumentar que é o computador. Então, não é surpreendente que alguns físicos comecem a tentar descrever o universo como um processo computacional. O que seria o processo computacional? Você pega que o universo é uma computação constante e o que está acontecendo é o universo recebe como entrada o estado atual de todas as partículas, velocidade, energia, momento, direção, de todas as partículas atômicas, subatômicas, estados quânticos do universo num dado momento. Ele aplica um algoritmo, que são as leis da física, e ele retorna como resultado o estado do universo imediatamente subsequente. Então, o universo está se computando ao mesmo tempo, ao todo tempo, seguindo as leis da física como algoritmo. E a saída de um estado é a entrada para o estado seguinte. Não necessariamente os estados são digitais, você pode ter um estado contínuo, né? Mas o universo está realizando uma computação. Vocês podem procurar aí depois no Google, teoria computacional do universo. O Seth Lloyd é um autor que tem, é um físico que tem, ele advoga por essa visão. Agora, a gente não vai entrar no mérito de se essa visão da física vai prosperar nas próximas décadas e séculos entre os físicos, mas pelo menos eu queria colocar essa pulga atrás da orelha de vocês. Quem diria que faz um certo sentido tentar enxergar o universo como um computador? Quem fala, ok, dá até para entender porque que os físicos estão fazendo essa comparação, levanta a mão, por favor. Só para ter uma ideia, se alguém achou essa ideia mais ou menos razoável. Ok, existem algumas pessoas que sim, né? Talvez algumas pessoas estejam desconfortáveis com isso. Agora, para as pessoas que estão confortáveis com isso, a gente tem um outro problema. Se uma calculadora de bolso, um smartphone, o nosso cérebro, o universo inteiro é um computador, o que não é um computador? Porque se tem uma definição, se você tem uma definição que tudo satisfaz ela, essa definição não é tão útil mais. Definições são úteis quando existem objetos que satisfazem e objetos que não satisfazem. Uma definição ela é dita trivial quando não tem nada que satisfaz ela. Para que você se preocupa com ela? E quando tudo satisfaz ela, você também tem um certo problema, porque a definição não é mais útil, ela não distingue nada de coisa nenhuma. Então, quando a gente entra na seara de universo é um computador, você começa a ter o problema. O que não é um computador, então? O que a gente pode ter observado aqui é que vários de nós vão desenhar a linha do que conta como computador e do que não conta num certo momento. Algumas pessoas vão dizer que até o cérebro elas estão dispostas a aceitar isso como computador, daqui para frente não mais. Outras vão dizer até aqui. Outras vão dizer que tudo é um computador, sim, e está tudo certo. Definir o que é um computador é em si também um problema difícil. Professor, eu estou vendo que tem algumas mãos levantadas, vamos fazer uma rodada de dúvida. Sidney está com a mão levantada. Sidney? Algum comentário, Sidney? Não? João Vitor? Eu queria perguntar se um computador seria uma máquina de Turing, ou se não, qual seria a diferença? A gente vai chegar nisso ao longo do curso, João Vitor. A gente vai discutir máquinas de Turing e qual que é a relação delas com computação e computador. Eu só não vou adiantar aqui, que a gente vai chegar lá eventualmente. Mas a gente tem um capítulo inteiro do livro, vai ser assim, várias aulas do curso só para descobrir máquinas de Turing. Discutir máquinas de Turing. Hã? Sem spoilers. Sem spoilers, por enquanto. Professor, vai ter segunda temporada. Uma outra possibilidade também que eu proponho sobre o que é um computador seria propor também que não existe só um nosso universo, digamos assim. Você tem aí a computação transcenderia o nosso universo, a nossa ideia de computação. Poderia transcender. Mas aí você tem outro problema também, que acho que a pergunta mais interessante, João. O que não é um computador? Porque se tudo a definição fica trivializada. Você percebe o que eu estou falando? Tentar definir pelo que ele não é. E aí, se o universo e faz sentido essa visão de que o universo para muitas pessoas, para várias pessoas extremamente inteligentes, mas mesmo para essas pessoas, existem coisas que elas podem considerar como não computação e elas vão ter que refinar esse conceito também. Qual que é a moral da história? A moral da história é que mesmo o conceito de computador não é trivial de definir. E a gente vai definir aqui no curso. Mas
não é trivial. Ok? Ok. Né? Então, o objetivo desses 4 primeiros slides e dessa discussão com vocês, é convencer vocês de que o problema é mais difícil do que pode parecer a princípio. E por que a gente se preocupa com esse problema? Bom, porque se a gente não souber o que é computador e computação, a gente vai ter uma dificuldade em avançar a ciência. Como você vai saber se você inventou o melhor computador que existe, se você não sabe o que conta como um computador? Como você vai saber quais são os limites da computação, se você não sabe o que é computação? Você não vai conseguir responder essas perguntas. E se você não consegue responder o que está dentro do que a gente consegue fazer, o que está fora, você tem uma dificuldade enorme de avançar a ciência e avançar a tecnologia. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, uma vez convencido, eu espero, vocês, de que definir computação e computador não é trivial, a gente pode tentar dar um passo para trás e começar com observações menos controversas. Como, por exemplo, eu acredito, né, que a maioria de nós, se não todos, vamos concordar que computar está relacionado a responder perguntas como 6 mais 5, quanto é 6 mais 5? Então, nota que a gente parou de tentar resolver o que é computação como um todo. Isso é muito difícil para a gente pelo momento. Vão dar um passo para trás e vão começar a pensar em um problema mais simples do que definir toda a computação. Ok, computar tem a ver com quanto é 6 mais 5. E a resposta é 11, ok? A gente consegue fazer isso de cabeça. Bom, responder a esse tipo de pergunta parece, intuitivamente, que tem a ver com o conceito de computar. Agora, a gente pode, e a maioria de nós conseguiu fazer de cabeça. Agora, a gente pode pegar uma pergunta semelhante à primeira, mas que provavelmente a maioria de nós não vai conseguir responder, né? Quanto que é 122.326.789 mais 451.777.322. Muitos de nós não vamos conseguir responder isso imediatamente. Agora, isso quer dizer que a gente não tem esperança de como responder isso? Não, a gente tem esperança. A resposta é 574.104.111 e talvez a gente não consiga resolver isso de cabeça. Eu não consigo. Mas a gente pode usar de outros recursos para tentar resolver, né? A gente pode tentar resolver sem necessariamente usar só o cérebro. Então, se você conseguiu resolver isso de cabeça, intuitivamente, a gente pode argumentar que você é um gênio da aritmética, você consegue fazer isso de cabeça, e que seu cérebro está, de alguma forma, executando alguma tarefa que a gente considera relacionada à computação. Mas se o seu cérebro não consegue fazer isso sozinho, quer dizer que você não consegue computar? Não. Você pode resolver esse problema com o auxílio de uma representação adequada e certos insumos auxiliares. Primeiro, você pode converter o problema para uma representação mais adequada. Então, eu vou mudar de português para algarismos indo-arábicos na ordem em que, né, no que a gente está acostumado. Escrevo isso num papel, faço a soma dígito a dígito, somando um dígito por vez. Em vez de resolver o problema inteiro, eu vou resolvendo passo a passo. Depois eu converto esse símbolo aqui que eu encontrei em português, em sons, e falo em voz alta. Todo mundo que observar esse processo vai provavelmente concordar que eu executei a computação. Mesmo que o meu cérebro sozinho não tenha dado conta, eu precisei de lápis, papel e um pouco de tempo, mas eu executei a computação. Ou seja, a computação pode ser executada ou facilitada com recursos externos. Então, o ato de computar não está limitado necessariamente aos recursos que eu tenho. Se eu tiver mais recursos, eu posso passar a ser capaz de computar uma coisa que eu não era antes capaz de computar. Ou seja, computar é algo que pode ser diretamente feito dentro do nosso cérebro, se você tiver o recurso dentro do seu cérebro para fazer, ou se você não tiver, você pode recorrer a insumos externos. E no meu caso, eu preciso para fazer aquela conta. Talvez alguns de vocês não precisem, mas eu preciso. Mas aí a gente volta àquela pergunta relacionada que a gente estava discutindo agora há alguns minutos. Ok, o nosso cérebro é capaz de computar.
Alguns de vocês disseram que vocês não consideram, vocês não estão confortáveis em dizer que o nosso cérebro é um computador. Eu não vou estender a discussão aqui por muito tempo, porque a gente ainda tem outras discussões a fazer nessa aula, mas eu imagino, pela minha experiência, que aqueles de vocês que não estão confortáveis em dizer que o nosso cérebro é um computador, a maioria de vocês é porque vocês acham que o cérebro é mais que um computador. Não é que o cérebro é menos do que o computador. A maioria das pessoas que discordam de que o cérebro é um computador é porque elas acham que o cérebro é algo a mais, mas não algo a menos. Só para ter uma ideia, das pessoas que ficaram desconfortáveis em dizer que o nosso cérebro é um computador, quem diria que concorda com essa afirmação? Você estava desconfortável porque, na sua visão, o cérebro é mais que um computador. Quem seriam essas pessoas? Levanta a mão. Ok. E daqueles que vocês que disseram que nosso cérebro não é um computador, quem dentre vocês é porque vocês acham que o nosso cérebro é menos do que um computador? Tem alguém aqui que tem essa visão? Não, parece que não, né? Essa visão ela é relativamente mais rara. É menos gente que tem essa visão. Então, eu imagino, então, que mesmo as pessoas que dizem que o cérebro não é um computador, você está confortável em dizer que o nosso cérebro consegue computar. O nosso cérebro, na verdade, consegue fazer mais do que computar. Consegue amar, ter consciência. Normalmente, é essa visão que as pessoas têm. Quem diz que o nosso cérebro não é um computador, mas está confortável com essa afirmação? O nosso cérebro consegue, sim, computar, fazer conta, resolver problemas, mas ele consegue fazer mais do que isso. Levanta a mão, por favor. Ok? Tranquilo. Então, as pessoas estão, me parece aqui, né? É difícil saber sem estar presencialmente numa sala de aula, mas parece que pelo menos a maioria está confortável em dizer que o nosso cérebro consegue computar, mesmo que às vezes eu precise de lápis, papel, um pouco de tempo. Agora, é apenas o nosso cérebro que consegue computar ou existem outras coisas que conseguem computar? Por exemplo, o cérebro de um macaco, se eu adestrar ele para se pegar duas conchinhas, ele consegue demonstrar que dá 2, 1 mais 1 dá 2, duas conchinhas mais uma dá 3 conchinhas. E aí é uma outra pergunta sobre instintos. Quem aqui ficaria confortável em dizer que se eu adestrar um macaco corretamente, ele conseguir somar 1 mais 1 e der 2, você fala que ele está fazendo uma computação? Quem acha isso razoável? Levanta a mão, por favor. Só para ter uma ideia, quem também abarcaria o macaco... Desculpa até interromper. Sim. Mas não, a gente não precisa nem adestrá-lo para incluir ele nessa computação. Ele já faz, só que a gente não ainda... por exemplo, não sei se caberia, mas tem muita gente que ainda coloca que outros animais, né, não têm inteligência, são irracionais, ou seja, qualquer o termo que eles possam definir, mas o que a gente realmente não sabe é como é que essa inteligência é manifestada nas outras espécies, né? E como é que eles calculam, como é que eles reagem, como é que eles processam as informações que estão ao seu redor. Então, o que você está dizendo, Divago, é que você não está confortável. Essa é uma consideração. Então, assim, antes e depois do adestramento, a gente ainda poderia incluir essa questão do computar. A gente só não tem noções de que esse computar do macaco é similar ou não ao nosso computar. Sim, então você está dizendo que você está confortável em dizer que o cérebro de macaco computa, mesmo sem ser adestrado. Existem outros conceitos, sim. Eu também concordaria com essa afirmação, né? Agora, essa segunda pergunta pode parecer trivial hoje, mas no início do século XX não era. Uma máquina é capaz de computar? Na verdade, no início do século XX, todo mundo concordava que o ser humano é capaz de computar, e havia dúvidas de se seria possível construir uma máquina que computasse. E essa foi um dos grandes avanços do século XX, com o Turing, etc., a demonstração de que máquinas, sim, podiam computar. Né? Hoje em dia, né, para quem nasceu depois de 1950, não é surpreendente que máquinas possam computar. Mas já foi bastante surpreendente e já foi bastante controverso esse assunto, né? Outras coisas só precisa de máquina, do tipo, só precisa ser as máquinas que a gente conhece?
Se eu tiver fótons excitados cuidadosamente de acordo com as leis da mecânica quântica, eu consigo fazer aqueles fótons executar a computação, né? Existem outras maneiras de computar que não são nem baseadas em máquinas. Existem princípios de computação química que você representa entradas como cadeias de moléculas muito longas, como RNA e DNA. Você tem uma representação para o número 15, é uma cadeia. Você coloca essa molécula de RNA num substrato e a molécula vai ser quebrada exatamente nos fatores primos dela. Então, você tem computação bioquímica, né? Não tem nenhuma máquina, no sentido usual da máquina, acontecendo ali. E a gente consegue executar a computação sobre moléculas de RNA e DNA sendo colocadas num substrato adequado. Até mesmo, professor, no processo biológico mesmo, de transdução lá do RNA mensageiro e tudo mais, daquela cópia do DNA nuclear para aquela cópia extranuclear que vai produzir as proteínas de fato, né? Nesse caso, você ainda poderia... É um bom exemplo, mas você ainda poderia discutir que é uma computação que está acontecendo na natureza, não é uma computação sob nosso controle. O que é interessante desse exemplo aqui é que ele vai um pouquinho além do que você está falando, é que eu coloco uma computação sob o nosso controle. Eu mando uma molécula de RNA fatorar um número primo. Entendeu, Givago? Eu concordo com você, mas ainda tem esse ponto a mais. A gente consegue colocar sob o nosso controle isso. E hoje, né, existe isso. Até vendo aqui, tem o Thiago Miarelli com a mão levantada. É comentário, Thiago? Só esqueceu a mão mesmo. Só esqueci a mão, foi mal. Tá, sem problema. Então, existem, né, outros meios capazes de computar, no mínimo o cérebro humano e máquinas, a gente concorda, e existe a computação quântica hoje tentando ser desenvolvida. A moral da história, né, é que se você respondeu sim a mais de uma pergunta acima, você, então, de alguma forma, considera que o ato de computar não necessariamente está limitado a uma instância particular de quem ou o que está computando, porque o ser humano, o macaco, o fóton, a máquina, o RNA, todos, de certa forma, estão executando computação. Ou seja, o conceito de computar transcende o computador específico que você está considerando. O cérebro humano, o computador quântico, o substrato com RNA dissolvido nele, e por aí vai. Então, se a gente vai definir o conceito de computar, a gente tem que ver qual que é a propriedade essencial em comum que todos esses fenômenos têm. Os fótons sendo excitados, o cérebro do ser humano trabalhando, o cérebro do macaco, o RNA no substrato. O que é essencial? E quando a gente está falando de essência, em ciência, para capturar a essência, a gente tem um conceito de modelo. O que é um modelo em ciência? É uma representação da realidade que retira os detalhes desnecessários e mantém os detalhes que são importantes. Essa é a definição de modelo. Então, o modelo é uma representação incompleta da realidade, mas que mantém os aspectos essenciais. Então, o modelo de computação é uma representação da realidade que vai desconsiderar os aspectos irrelevantes. Por exemplo, pode ser irrelevante se a computação está acontecendo num cérebro humano, num cérebro de macaco, numa máquina de silício, em fotos num computador quântico ou moléculas de DNA. Isso pode ser irrelevante. O que é importante é o que está acontecendo. E o modelo vai capturar o que está acontecendo, independentemente de onde ou em que substrato ele está acontecendo. Então, o modelo de computação é, dentro da computação, o equivalente de um modelo em ciência, até porque computação é ciência, né? Um modelo de computação é uma abstração que elimina os detalhes irrelevantes e captura o que aquele modelo considera como essencial. E aí você pode se perguntar, mas o que é essencial em computação, né? Bom, outro comentário é que um bom modelo, ele deve deixar de fora o que você não considera como computação e trazer para dentro o que você considera. Então, existem alguns modelos de computação bem estabelecidos. Existe uma noção do modelo funcional de computação. O que é o modelo funcional de computação? Ele fala, computar
é calcular uma função que mapeia entradas para saídas. Esse é o modelo funcional de computação. Ele fala, computar para mim é isso. E aí não interessa onde está acontecendo. Se uma função está mapeando entradas para saídas, está ocorrendo uma computação ali. Nesse modelo, eu considero que dois procedimentos são equivalentes se eles produzem a mesma saída. Então, vamos supor, eu posso considerar que eu estou computando a ordenação de um vetor. Um algoritmo de ordenação é uma função. Ele mapeia vetores desordenados para um vetor ordenado. Nesse modelo, dois procedimentos são o mesmo se eles ordenam o vetor, se eles pegam vetores desordenados e mapeiam para um vetor ordenado. Como isso é feito é irrelevante. Desde que para a mesma entrada seja produzida a mesma saída, eles são considerados funcionalmente equivalentes. Eles computam a mesma função. Então, o modelo funcional é a base das linguagens funcionais. Então, não sei quantos de vocês já tiveram contato com as linguagens funcionais, mas existem várias linguagens funcionais. Haskell, Miranda, Camel, o Camel e por aí vai, ML, várias linguagens funcionais que enxergam computar como manipular funções. Existe um outro modelo de computação que é um imperativo, que é computar seguir uma sequência de comandos delimitadas manipulando representações. Nesse modelo imperativo, ele dá origem ao que a gente chama das linguagens imperativas. As linguagens imperativas incluem C, C++, Python, Java, essas linguagens. Se vocês observarem, a estrutura dessas linguagens é imperativa. Você está dando ordens para o computador. Faça isso. Enquanto isso, faça aquilo. De 1 até 50, faça aquilo. Cheque se isso é igual a isso. Se for, então vá para aqui. Se não, vá para lá. Você está seguindo ordens e manipulando representações, atribuindo variáveis. No modelo funcional, nem tem um conceito de atribuição de variáveis, né? No modelo imperativo, o conceito de entradas e saídas não necessariamente é muito claro, né? Pega um sistema operacional, um videogame. O que é a entrada e a saída de um sistema operacional? Nem tem tanta clareza em definir, você tem que tomar cuidado para definir. E esses nem são os dois únicos modelos de computação. A gente tem o modelo lógico, o probabilístico. Existem vários modelos. Cada modelo considera que a essência de computar é uma coisa. O modelo funcional, a essência é mapear a entrada para a saída. O modelo imperativo, a essência é seguir instrução. No modelo lógico, a essência é outra coisa. No probabilístico, a essência é ainda outra coisa. Ao longo da formação de vocês vão encontrar alguns modelos, uns mais, outros menos. O modelo imperativo, vocês já encontraram. Se vocês programam em C, Python, Java, qualquer uma dessas linguagens, vocês já encontraram o modelo imperativo. Se vocês já programaram em alguma linguagem funcional, vocês já encontraram o modelo funcional. ML, Haskell, OCaml, Miranda e por aí vai. Lisp, vocês já encontraram. Ok? Bom, existem vários modelos e várias ideias do que é essencial. Antes de eu passar para frente, acho que o Gabriel tem uma pergunta. Gabriel Saliba. Oi, você me vendo? Sim. Em ambos os modelos que você falou, computar está relacionado a fazer alguma coisa, né? Sim. E, bom, quando a gente aprende em algoritmos, em AEDs e essas coisas, eu entendo que a gente está estudando computação, mas não necessariamente a gente está estudando uma coisa que vai ser executada. Sim, mas quando vocês estudam, você fez algoritmos e AEDs, você provavelmente fez em C, né? Ou Python, ou alguma linguagem assim. Né? Sim. Você estava computando, mas não necessariamente ia ser executada, mas você sabia que se fosse, daria o resultado que você quer. É verdade. Né? Então você estava definindo a sequência de passos que, se fosse seguida, os símbolos seriam manipulados de tal forma você ter exatamente o que você espera na saída, ou o que você deseja. Então, pelo menos o potencial de computação estava lá. A execução ainda não, mas o potencial sim. Não, entendi. Faz sentido. Okay? Faz sentido, né? E aí acontece, inclusive, isso é uma guerra ideológica. Existem universidades que acham que o modelo imperativo tem que ser dado primeiro e depois o funcional. E aí a primeira linguagem que os alunos têm
é tipo o DCC faz, uma linguagem imperativa, C, Python, Scilab, são as linguagens que a gente opta por dar. E existem universidades que têm a filosofia de que o modelo declarativo, dentro dos quais o funcional é um subcaso, deveria vir primeiro, e essas universidades optam por primeiro ensinar linguagens funcionais e depois fazer você aprender as imperativas. Quem está certo não se sabe, tem até estudos para saber o que é melhor, mas existe, inclusive, esse... Professor, qual seria um exemplo de linguagem funcional? A gente tem ML, Haskell, Lisp, são linguagens funcionais populares, ok? Camel, OCaml, são todas linguagens funcionais. Se você nunca viu uma linguagem funcional, eu recomendo, é mágico, é lindo. É outra maneira de enxergar a computação. Bom, mas, então, dando já um spoiler sobre a nossa discussão que a gente provocou aqui hoje no início da aula, não existe uma definição definitiva sobre a computação. Não existe, ok? Não existe isso na humanidade ainda. Então, se vocês não conseguiram definir o que é computação, vocês não estão sozinhos. Entretanto, a gente vai ver, nesse curso, existem conjecturas bastante sólidas do que seria computação. A conjectura é sólida, tem várias evidências, e a gente, na verdade, é conjectura, tem um C faltando aqui, eu tenho que corrigir esse slide. Deixa eu anotar aqui. A gente vai ver qual que é a definição que a gente trabalha e que, para todos os propósitos, funciona e é com isso que a gente convive, ok? Mas isso não deve deixar a gente desconcertado. Também não existe definição ainda sobre o que é inteligência, o que é consciência, e a gente tem noções intuitivas do que é inteligência e o que é consciência. Na verdade, o que é até interessante, lá no século XX se discutia: existem máquinas que são capazes de computar? E muita gente falou não. Algumas pessoas falaram sim. O Turing falou sim, e ele conseguiu demonstrar que é possível que máquinas computem. O Turing, inclusive, achava que as máquinas iam ser capazes de exibir inteligência, e algumas pessoas na época dele até consciência. Hoje em dia, a gente tem pessoas que estão desconfortáveis em dizer que computadores vão ser capazes de atingir inteligência e consciência. Se isso vai ser possível ou não, a gente não sabe ainda de forma definitiva, a discussão ainda está em aberto. Então, a seguinte pergunta: é possível criar máquinas que computem? Não está bem formulada, porque não existe um conceito único de computação. O que existem são modelos de computação. Então, se você isola o que você considera o que é a essência de computar, mapear entradas para saídas, excitar fótons, recombinar RNA, você é livre para escolher o que você considera um modelo de computação interessante. Então, você define o seu modelo e aí você faz a seguinte pergunta: é possível criar máquinas que implementam esse meu modelo de interesse? E aí você tem uma pergunta bem definida, né? O que é, né, um grande spoiler do nosso curso sim, é possível construir máquinas que implementem certos modelos de computação. Então, a gente, por exemplo, tem máquinas que implementam o modelo do Turing, e a gente nasceu com essas máquinas já existindo. Existe o modelo de computação quântica, e a gente está buscando máquinas que implementem o modelo de computação quântica. Existe algum sucesso, não está completamente realizado ainda, mas a gente tem máquinas implementando esse modelo de computação em particular. Existem outros modelos de computação que a gente pode conjecturar, e aí a gente pode se perguntar se a gente consegue construir máquinas para esses modelos. Agora, modelos de inteligência ou consciência são perguntas extremamente interessantes, mas que estão além do nosso escopo de FTC aqui. Então, o que é FTC? Eu vou dar uma pequena acelerada, porque a gente está chegando no limite da nossa aula, e a gente teve muita discussão, a gente acabou empolgando, mas para não passar do nosso tempo, o que é a teoria da computação, então? É o subramo da ciência da computação e da matemática que busca determinar o seguinte: quais problemas você consegue resolver utilizando quais recursos em quais modelos de computação. Então, se você definir o seu modelo de computação de interesse, é funcional, é probabilístico, é imperativo, é quântico, é bioquímico, você define qual o seu modelo de interesse e aí você tenta responder quais problemas você consegue resolver naquele modelo e o quanto custa, normalmente em termos de tempo e espaço,
para resolver o seu problema naquele modelo. É possível que modelos diferentes consigam resolver problemas diferentes, e é possível que o mesmo problema seja facilmente resolvido no modelo, mas seja difícil de resolver no outro modelo, precisa de mais recursos, né? Por milhares de anos, a computação foi feita em lápis e papel, giz e quadro, ou mentalmente, às vezes com a ajuda de tabelas. O computador é uma invenção recente, o computador moderno. Então, a computação existe independentemente do computador. O que é essencial é o modelo de computação. E é normal que a gente desenvolva o modelo de computação antes de construir o computador, né? Então, por exemplo, a teoria da computação quântica foi desenvolvida antes de ter o computador quântico. E a teoria já estava desenvolvida. A gente já sabia quais problemas ia dar para resolver e a que custo. E justamente porque a gente tinha um modelo e sabia que havia problemas interessantes que iam ser resolvidos a um custo atrativo, é que valeu a pena e continua valendo investir bilhões e trilhões de dólares para construir a máquina. Porque se o modelo já indicasse, a teoria da computação já tivesse indicado que ou o modelo não resolve problemas interessantes ou custa demais para resolver os problemas, nem vale a pena construir. Então, a teoria da computação é a área que diz quais problemas dá para resolver e a que custo, em qual modelo. E isso guia a gente a escolher o melhor modelo para cada problema. Então, a teoria da computação ela é crucial para tentar entender a dificuldade intrínseca de problemas. Então, para dar um pequeno exemplo, a gente pode definir um problema, a gente vai definir ao longo do curso o que é a dificuldade intrínseca de um problema, mas a gente vai chamar hoje, temporariamente, um problema fácil, se existe uma máquina simples para resolver esse problema, e eu vou chamar um problema de difícil se a máquina para resolver esse problema é complicada ou complexa. Ok? Então, intuitivamente, um ábaco é mais simples que uma calculadora de bolso, que é mais simples que um laptop. Então, intuitivamente, um problema que dá para resolver num ábaco, eu vou chamar de mais simples, de um problema que, para resolver, eu preciso de uma calculadora de bolso, e eu vou falar que esse problema é mais simples do que um problema que, para resolver, eu necessariamente preciso de um laptop. Qual que é, então, uma das coisas que a gente faz em teoria da computação? Dado um problema, descobrir qual que é a máquina mais simples que dá conta de resolver. Porque assim a gente minimiza os recursos. E isso é bom economicamente, né? Por exemplo, eu não tenho no meu relógio o mesmo chip que eu tenho num computador quântico. Porque para resolver o que o relógio precisa de resolver, não vale a pena gastar os recursos de um computador quântico. Eu gasto o mínimo de recursos possível. Gabriel, é uma dúvida que você tem? Comentário? Ou não? Professor. Sim. Eu só queria apontar uma coisa rapidinho. Sim. Nessa linha onde está escrito fácil, parece que está faltando uma palavra. Aí para você anotar aí. É capaz de, né? Se é necessário, né? Tá. Eu vou colocar aqui. Ok. Obrigado. É porque esse slide eu resolvi mudar ele hoje, aí eu introduzi erros. Eu vou consultar. Obrigado por me apontar, Gabriel. Ok? Então, bom, continuando, eu vou deixar para vocês a seguinte pergunta, né? Como que vocês ordenariam? Eu vou dar 4 problemas para vocês e dizer o que a intuição de vocês diz a respeito desses 4 problemas. Qual que seria o mais fácil? Qual que eu preciso da máquina mais simples? E qual que é o mais difícil? Qual que eu preciso da máquina mais complexa? Então, o problema A é o seguinte problema. Eu te dou um número natural e é preciso que a máquina determine se ele é primo ou é composto. Então, 15, por exemplo, é composto, 13 é primo. Esse é o problema. Decidir se o número é primo. O problema B é, dado uma palavra em português, você decidir se a grafia está correta. Ou seja, a exceção com 2 S está correta ou tinha que ser C cedilha? Ou tinha que ser SC, né? É o corretor ortográfico. Esse é o problema de construir um corretor ortográfico para português. O problema C é o parte do que o compilador faz. Receber um programa em C e dizer se tem um erro de sintaxe. Está faltando um ponto e vírgula, o seu for tem um abre-chave que não tem o fecha-chave, existe alguma variável que não foi declarada. O quão difícil é checar se um programa em C está com a sintaxe perfeitinha. Okay? E o problema D é, se você tem uma fórmula numa lógica de predicados, decidir se ela é verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, para todo x existe um y, que se P de x for verdade, então Q de y
é verdade, ok? Eu adianto para vocês que esses problemas estão numa ordem, não necessariamente A, B, C, D, mas existe uma ordem estrita de qual é mais difícil do que o outro, qual você vai precisar de computadores cada vez mais poderosos para resolver. E aí, né, normalmente, quando eu não estou atrasado, eu faço uma pequena interação com vocês para ver o que a intuição de vocês diz que é o problema mais fácil, o que é o mais difícil. Eu imagino que cada um de vocês vai ordenar na cabeça de vocês o que vocês acham que é mais simples e mais difícil, e não necessariamente a intuição de um vai coincidir com a intuição de todo o resto da turma. Mas a gente vai ver isso aqui no curso. O problema mais simples de todos é o B. E a gente vai conseguir resolver com um modelo de computação que chama autômato finito. Em seguida, é mais difícil você checar a sintaxe de um problema em C do que construir um corretor ortográfico. Por quê? Não é possível... o C não é possível checar a sintaxe de um programa com autômato finito, mas vai ser dentro do modelo de computação de autômato compilha. Em seguida, vem fatorar um número primo. Decidir se o número primo é composto. Não é possível fazer com autômato compilha. Então, checar a sintaxe de um programa é mais fácil do que decidir se um número é primo. Isso, por exemplo, vai muito contra a minha intuição quando eu me encontrei diante dessa pergunta pela primeira vez. Para mim, checar se o número primo se o número é primo é fácil, e checar a sintaxe de um programa em C é difícil. Na verdade, a ordem é o contrário. O modelo computacional para checar se o número primo é mais complicado do que para checar a sintaxe de um programa. E talvez, surpreendentemente, o problema mais difícil de todos é o D. Simplesmente não existe máquina conhecida para resolver esse problema. Esse problema entra no que a gente chama de problema indecidível. E ao longo do curso, a gente vai navegar vários modelos de computação, identificando o que cada um consegue fazer, os problemas que dá para resolver com o modelo e os problemas que não podem ser resolvidos dentro de um modelo e que necessariamente a gente vai precisar de um modelo mais complexo, né? Então, o que é esse curso? Nesse curso, a gente vai explorar vários modelos de computação, respondendo a perguntas do tipo, né? É possível construir máquinas que implementem esse modelo e resolvam problemas automaticamente? Para quais tipos de problemas é possível construir máquinas? Todo problema tem uma máquina que vai dar conta e talvez a gente simplesmente não tenha a tecnologia para construir essa máquina? Ou existem problemas que mesmo com qualquer tecnologia vai ser impossível resolver, né? Como que a gente sabe que a gente já inventou o melhor computador possível? Vale a pena continuar investindo dinheiro procurando um computador melhor? Ou o melhor computador que existe já existe e é desperdício de dinheiro? Todas essas são perguntas que a gente responde com a teoria da computação. Então, nesse curso, a gente vai abordar os tópicos de teoria de autômatos, que é como criar modelos matemáticos de computação. A gente vai abordar o tópico de linguagens formais e gramáticas, que é como descrever e especificar problemas computacionais. E a gente vai lidar com o conceito de decidibilidade, que é como determinar se um problema tem solução ou não num modelo de computação. Esses são os tópicos centrais do nosso curso aqui. A teoria da computação engloba não apenas se um problema tem solução ou não num dado modelo, essa é a questão da decidibilidade. Então, a questão da decidibilidade é a seguinte: eu tenho esse modelo que me interessa, eu tenho esse problema que está me preocupando. Eu consigo resolver esse problema nesse modelo? Decidibilidade é saber se você vai conseguir resolver esse problema no seu modelo ou não. Uma vez que você estabeleça que você consegue resolver o seu problema no seu modelo, você tem outra pergunta. O quanto custa? Tá, é possível resolver, mas o quanto custa? O quanto de memória e o quanto de espaço, de tempo eu vou precisar? Isso também faz parte da teoria da computação. Só que isso é o que a gente chama de complexidade computacional. Você já sabe que tem solução e você quer saber quanto que custa resolver. Isso faz parte da teoria da computação, mas a gente não estuda no nosso currículo em FTC. No nosso currículo, isso é estudado dentro das disciplinas de algoritmos. Se você pegar o livro do Sipser, a primeira parte do livro é sobre decidibilidade, linguagens formais e autômatos, e a segunda parte é sobre complexidade.
Complexidade também é coberta no livro do... Gente, está fugindo agora de cabeça o livro que é canônico de algoritmos do... A Bíblia que a gente usa em algoritmos 1 e algoritmos 2, está fugindo agora o nome do autor, né? Bom, tem vários, mas assim... Cormen, exatamente, o livro do Cormen, aborda complexidade lá. É teoria. Algoritmos é teoria. Porque algoritmos é diferente de programação. Programação é como escrever, como codar. Algoritmo é como resolver o problema no seu modelo. Isso faz parte da teoria da computação. Nesse curso, a gente vai cobrir essa parte. Essa parte é coberta em outros cursos. E, para finalizar, existem algumas aplicações da teoria da computação que vocês vão encontrar, talvez, ao longo do curso de vocês. Algumas delas vocês talvez já tenham encontrado. Mas o que a gente vai fazer aqui é parte da teoria da computação, mas não é toda a teoria da computação. E aí, com isso, pessoal, eu chego ao fim do que eu tinha programado para hoje. Eu passei uns 8 minutinhos no meu horário, eu peço desculpas por isso, mas foi porque a gente teve uma discussão muito interessante, muito vibrante. Eu acabei passando do horário. Normalmente, a gente não vai passar do horário. Mas isso era o que eu tinha programado para hoje. E aí, eu abro para comentários, dúvidas, sugestões, assim, alguém tem algum comentário para fazer? Alguma dúvida restou sobre o que vai ser nosso curso? Alguma coisa que eu não deixei claro ainda, que vocês queiram saber sobre como vai ser o andamento da disciplina? Não? Então, uma pergunta só. Quem, pelo menos, foi convencido de que definir computação é mais difícil, talvez, do que vocês imaginavam há 2 horas atrás? Levanta a mão, por favor. Ok? Então, se esse objetivo foi atingido o objetivo principal dessa aula. E a segunda coisa é o que a gente vai fazer nesse curso. Não existe um modelo de computação, existem centenas, milhares. Você escolhe o seu e aí a gente procura saber o que dá para resolver no seu modelo. Alguns modelos são mais interessantes que outros, porque alguns modelos a gente consegue construir. Então, a máquina de Turing, a gente consegue construir. Então, o modelo de computação máquina de Turing recebe bastante interesse. O modelo de computação quântica, a gente está tentando construir, mas a gente já sabe o que vai dar para resolver ou nele ou não, caso ele venha a ser construído. Então, alguns modelos atraem mais atenção porque eles são mais fáceis de construir. Mas mesmo modelos que a gente ainda não sabe como construir, é importante estudar até para decidir se vale a pena investir bilhões de dólares para eventualmente construir esses modelos ou não. E é isso que a gente vai discutir nesse curso, como saber o que seu modelo é capaz de fazer. Então, pessoal, né, para não estender com vocês por muito mais tempo, eu vou fazer o último checkpoint de hoje. Quem considera, então, que está ok, a gente pode encerrar a aula, está tudo certo, sem mais perguntas, me dá um joinha, por favor. Ok. Então, obrigado, pessoal. Com isso, a gente encerra essa nossa primeira interação. Um outro aviso que eu vou deixar é que, normalmente, quando termina a aula e eu falo tchau, se alguém quiser fazer uma pergunta, sempre pode usar a voz e fazer uma pergunta, que é para simular aquela oportunidade que a gente tem no final da aula, de quando o professor está juntando material para ir embora, às vezes você para fazer uma pergunta. Com a pandemia, essa interação não existe, então eu paro a gravação, mas se alguém quiser fazer uma pergunta extraoficial, depois da aula, você sempre pode se sentir à vontade para me parar nesse momento. Então, eu vou dar outra aula às 5 horas agora, normalmente, aí eu subo o vídeo para a aula, se você perder, na manhã seguinte, normalmente em 24 horas eu subo o vídeo da aula. Então, com isso, termina a nossa aula de hoje. Bom final de semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau, pessoal!